sentar, queridos. Amados, a ministração de hoje é uma ministração não inédita. Eu já preguei ela aqui. E ela tem esse nome literalmente baseado, se você viu, um filme chamado Até o Último Homem. Quem viu esse filme aqui? Faz sinal com a mão, por favor. Uau! Se você não viu, eu te indico você ver, porque é um filme lindo, é um filme baseado numa história real e que tem muito a ver com o que o Senhor nos chama a viver sob missão. E essa mensagem também não é uma mensagem inédita. Escute, essa mensagem não é uma mensagem inédita. Por quê? Porque eu já preguei essa mensagem há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu preguei essa mensagem, quando nós estávamos ainda como igreja lá no Império dos Nobres. Nós não tínhamos ainda nem transicionado para Indizas. Na verdade, quando eu preguei essa mensagem, nós transicionamos a partir dela para Indizas. E se você ainda lembra dessa mensagem, isso é um bom sinal. Primeiro, que você está bem da memória. Parabéns. Você está caminhando. E segundo, que você é um daqueles que estão nessa obra, vivendo essa obra desde o início e crescendo junto com a gente para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Mas uma boa parte de todos vocês não ouviram essa ministração. Uma boa parte de todos vocês não ouviram o que eu preguei há 5 anos atrás. E é fundamental hoje que você receba essa palavra. Então eu quero ministrar ela novamente sobre o seu coração. Entenda uma coisa: Jesus veio à terra para salvar todos os homens. Jesus veio à terra para cumprir a vontade de Deus Pai e salvar todos os homens. Só que o problema dos crentes é que os crentes acham que Jesus veio apenas para nos salvar do inferno. E não, Jesus veio para nos salvar do inferno, mas Jesus também veio para nos garantir uma vida e uma vida eterna e na Nova Jerusalém para todo sempre. Como ele próprio diz em João capítulo número 10, versículo número 10, eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Jesus veio para salvar a todas as pessoas e transformar a vida do homem. E algumas pessoas acham que isso é só para o futuro. Não, eu entreguei minha vida para Jesus e agora é só o futuro. Não, não é só o futuro. Tem pessoas que pensam que salvação é algo futurista. E eu gostaria que você prestasse atenção muito no que Deus vai falar contigo nessa noite. Até porque senão depois você não vai entender a mensagem e talvez vai falar algo que você talvez não saiba, porque você não prestou atenção. E aí, às vezes a pessoa pensa que salvação é futuro. Salvação é só lá na frente. E não. O Senhor olha para Zaqueu e diz para a seguinte coisa para Zaqueu: ei, Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Ei, meu querido, entenda uma coisa: quando Jesus entra na vida do homem, a vida do homem não muda no futuro, ela muda instantaneamente, porque aonde Jesus chega, todas as coisas se faz novo e ele transforma, queridos. Claro, Jesus não veio para te dar uma vida confortável. Jesus não veio para conceder os teus desejos e te dar uma casa, um carro, um emprego, nada disso. Você não vem para Jesus para subir na vida. Isso é consequência. Jesus quer fazer isso em nós? Sim. Jesus quer nos dar essas coisas? Sim. Jesus tem o desejo de nos abençoar com bênçãos materiais? Sim. Mas a maior bênção do Evangelho, as boas novas do Evangelho, é que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma o homem, e em breve Jesus voltará e nos levará para morar com Ele na eternidade, queridos. Essa é a boas novas do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. E boas novas é exatamente isso, notícias, algo bom. E as boas novas do Evangelho é que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida transformada nele. E se João 3,16 revela o amor de Deus por nós, Lucas 19,10 revela a missão desse amor. Lucas 19,10 vai aqui dizer: porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar o que se havia perdido. Ei, querido, eu preciso dizer que sem Jesus, você, eu, todos nós, a humanidade, nós estamos perdidos, porque não há salvação fora de Jesus. Jesus, ele é o centro, Jesus, ele é o fundamento, Jesus, ele é o principal do Evangelho, e é ele, por ele e para ele que nós estamos vivendo, porque é ele que transforma a nossa vida, queridos. Não há salvação fora. Jesus veio buscar o que se havia perdido. E sabe quem estava perdido? Eu, você, a nossa casa, a nossa família. Diz a palavra que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, queridos. Porque nós estávamos perdidos, mas o Filho do Homem veio buscar o que se estava perdido. Jesus veio salvar. Jesus veio salvar as nossas vidas, porque se por um homem, diz a palavra, o pecado adentrou ao mundo por um homem, a libertação também chegou, e esse homem se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, queridos. Jesus é a minha e a sua salvação. Jesus veio salvar. Jesus veio com uma missão de salvar. E ele deixa a igreja para que a igreja continue essa missão. Presta atenção numa coisa: Deus não fundamenta uma igreja para a gente se reunir no domingo à noite e nos sentirmos fortes, confortáveis e satisfeitos, não. Deus constitui uma igreja para dar a missão. Uma igreja, sim, é isso mesmo que você ouviu. Não é a igreja não tem uma missão, não. A igreja não tem uma missão, porque se a igreja tivesse uma missão, a igreja seria maior do que a missão. A igreja não é maior do que a missão. A igreja foi dada para o cumprimento da missão, e a missão é que todos os homens encontrem a salvação, queridos. Vocês estão me entendendo, amém? O Senhor veio para realizar uma missão, e a missão era buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele veio, constituiu uma obra de salvação, executou a missão e nos deixou um encargo de realizar essa missão agora. A igreja não tem uma missão, mas a missão tem uma igreja para executar ela. A missão tem uma igreja que vai executar esta missão. Nós trabalhamos por executar a missão de Cristo. Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão no mundo. Deus tem uma igreja para realizar a missão dele no mundo. Deus fundamenta uma igreja para continuar a obra de salvação que Cristo começou na cruz do Calvário. Eu e você, a igreja de Jesus, na face dessa terra, nós trabalhamos para que essa missão se cumpra e a agenda de Deus seja resolvida na terra. Entenda uma coisa, meu irmão: igreja não está aí para eleger político. Igreja não está aí para ter político de estimação e colocar num político no púlpito e agora dizer: nós agora temos um deputado distrital. Igreja não está aí para ter um deputado distrital. Igreja não está aí para formar um banco. Igreja não está aí para fazer interesses escusos por aí. Igreja foi fundamentada por Jesus para cumprir a agenda de Deus. E a agenda de Deus nesse mundo é buscar os perdidos, porque eu vim para que eles sejam salvos. E tem igrejas que estão se preocupando em eleger o deputado A, B e C. E com todo respeito a eles,
Mas igreja não é palanque político. Igreja não é fundamento de banco para depois vir histórico de corrupção e manchando o nome de Jesus. Igreja não é para servir os sentimentos e os desejos negociais e business de um homem ou de uma classe ou de um conjunto de pessoas. Igreja está aí com um propósito. E qual é o propósito? Levar salvação a todos os homens. Essa é a medida, essa é a visão, esse é o propósito, esse é o desejo, o princípio de Jesus Cristo para a sua igreja. Esse é o desejo. Pois assim diz a palavra, diz o Senhor, disse os apóstolos: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Ei, querido, nós estamos aqui como igreja de Jesus na terra, não é para brilhar, mas para iluminar o caminho. Não é para aparecer, não é para mostrar o brilho, mas é para apontar o caminho, porque brilho diz de mim, brilho fala de mim, mas iluminar fala para os outros, mostrar a salvação, mostrar o caminho. E Jesus disse assim: brilhe, mostre a luz de vocês aos gentios. Para quê? Para que eles conheçam a salvação. A luz que está em mim e você precisa apontar para Cristo e dizer assim como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha vida e a sua vida não está aqui para brilhar, mas está aqui para iluminar. Aí você talvez vire para mim e fale: pastor, mas Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16 vai te dizer que brilhe a vossa luz diante dos homens. Sim, e se você for pegar o verbo brilhar, lá no original, significa lampo, ou lampeia, lá no original do grego, e isso significa um clarão, uma luz forte, que aponta um caminho. O brilhar lá não é sinônimo de aparecer, o brilhar lá é sinônimo de iluminar e mostrar um caminho pelo qual todos os homens precisam ser salvos. Mas tem uns crentes por aí, e o texto diz: brilhar é uma luz forte. Mas tem uns crentes aí que parecem um pisca-pisca, e aqueles de 9 volts, presta para nada, dá umas piscadas e de repente apaga. O significado aqui é mostrar o caminho, é iluminar, para que as pessoas andem, para que as pessoas passem. Ei, querido, Jesus nos deu uma luz, e a palavra dele diz: não se pega uma luz e se coloca debaixo de um local, mas se coloca no local mais alto, para que ilumine e mostre. Ei, queridão, Deus está levantando a nossa posição, não é para que a gente se ache, mas Deus está levantando a nossa posição, para que a nossa área de influência se aumente, e a nossa área de influência aumentando, são mais pessoas que estão recebendo Jesus como Senhor e Consumador da sua fé. Você está entendendo, amém? Porque como diz o pastor Bill Johnson, e eu gosto demais dessa expressão, nós, a igreja de Jesus, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. A palavra diz em Romanos que a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Aqueles que receberam a luz, mostrem a luz que eles receberam. Aqueles que receberam a luz, mostrem o caminho da salvação. Aqueles que receberam a luz, mostrem Jesus. Porque, queridos, quem encontrou Jesus não consegue guardar Jesus só para si. Não tem como, queridos. É incompreensível e é irreal com o evangelho de Jesus você falar que você encontrou Jesus e você guardar Jesus para si. Não combina, não dá certo.
Como diz Charles Spurgeon disse essa célebre frase, ele diz: o evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo aonde ele encontrou pão. Aonde ele encontrou pão. E o mesmo Spurgeon vai te dizer que ou você é um cristão, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ou você está aqui para cumprir uma missão e que as pessoas sejam salvas e conheçam Jesus, ou simplesmente você está enganando a si mesmo, porque a igreja está aqui para que as pessoas conheçam a salvação e a luz. A igreja está aqui para cumprir uma missão. E aí, citando novamente Spurgeon, ele diz isso. Ele diz: se as pessoas desejarem ir para o inferno, que elas vão, mas que para isso elas precisem passar por cima do nosso cadáver, porque nós vamos estar na porta do inferno falando para elas que elas não precisam ir para lá, porque Jesus salva a vida delas, queridos. Jesus salva a vida delas. Essa visão precisa arder em nossos corações. Essa visão precisa ser a visão da igreja de Jesus. E essa visão, e agora eu digo de forma local, porque tudo isso que eu falei de uma forma bem mundial, da igreja de Cristo sobre a terra. Mas eu agora falo de uma forma muito local, por isso que a nossa igreja, ela tem uma missão e uma visão, e é amar todas as pessoas e levá-las a viverem em Jesus. Aí Jesus não está aqui por outra coisa que não seja por isso. E mais uma vez eu digo, essa mensagem eu não recebi ela ontem, eu preguei ela há 5 anos atrás. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o fundamento que nos move. Quando a igreja estava lá no Império, ainda com pouco mais de 20 pessoas, esse era o desejo pelo qual nós estávamos nos movendo. Esse era o desejo pelo qual eu e a pastora saíamos de Tabatinga e víamos para cá 4, 5 vezes na semana, 3 vezes no domingo, 2, 3 vezes no domingo. Sabe para quê? Para que as pessoas conheçam Jesus. E por que eu estou te falando isso? Porque isso nos sustentou e nos fundamentou até lá atrás, e continua marcando a nossa vida até a data de hoje, queridos. Porque não é da vontade de Deus, e a visão é muito clara, é amar todas as pessoas. Pastor, mas por que todas? E eu já fui questionado disso. Por que tem que ser todas? Porque segundo a carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a visão é para... Obrigado. Vamos de novo, que eu bebo água. Então a visão é para... Deus pensa em todos. Se Deus não desistiu de ninguém, nós também não desistiremos de ninguém. E assim como no filme, nós vamos até o último homem, porque como diz John Wesley, o mundo é a nossa paróquia. Às vezes os crentes estão muito acostumados em ficar dentro do seu perímetro, dentro do campus, dentro da congregação, dentro da igreja sede ou que seja. Ei, queridão, a nossa igreja é o mundo. O Senhor nos chamou para os perdidos. O Senhor está nos impulsionando para levar salvação a todos que estão perecendo, e eles podem estar aqui, mas muitos estão lá fora, e cabe a mim e a você ir lá e buscar eles. Pastor, eu confesso para o senhor que eu vi hoje na Indizas, para o senhor me ensinar as 5 formas de eu ser abençoado. Eu vou te ensinar 10 dicas para você cumprir a vontade do Pai e ser abençoado. Porque não é sobre você, não é sobre eu, é sobre a obra redentora da cruz do Calvário. E a obra redentora da cruz do Calvário não fala só de mim, não fala só de você, mas fala de todos aqueles que nele creem. É para todos. E eu quero te dar
algumas dicas, e é dica mesmo, então eu vou passar bem rápido, para que você entenda a visão e viva a visão pelo cumprimento dela. Você tem uma missão. Você é a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus aqui? Faça sinal com a sua mão, por favor. Aleluia. O ato de você levantar a sua mão, você está dizendo: eu aceito a missão que eu preciso realizar, porque eu sou a igreja de Jesus. E a primeira coisa que eu preciso que você aprenda, como dica, tenha como alvo na sua vida salvar pessoas. Não meça esforços para salvar uma vida. Não meça esforços para fazer com que essa pessoa encontre Jesus. Porque se o inferno é real, então evangelizar é um ato de amor, queridos. Se o inferno está aí para todos aqueles que negam a Jesus, evangelizar e dizer: venham e se convertam, é um ato de amor, queridos. E entenda uma coisa, eu falava isso com um filho dessa casa que eu amo muito. A igreja, por vezes, ela tem muitos organizadores, muita gente que faz, muita gente que realiza, muita gente que executa, mas tem pouquíssimas pessoas que o coração agoniza de dor pela vida do perdido. Nós precisamos de mais pessoas que agonizam, que choram, que clamam pelo perdido, do que organizadores de eventos. Porque a igreja de Jesus nessa terra não é uma instituição promotora de eventos, é uma agência de salvação dos perdidos, declarando o amor de Jesus a todos os homens, queridos. E se você não sabe qual é o valor de uma alma, eu preciso te dizer, é o sangue de um inocente vertido naquela cruz. Esse é o valor de uma alma. Talvez para você não valha nada, mas valeu para o Filho de Deus, valeu para Deus Pai. Queridos, que o Cordeiro imolado receba recompensa pelo seu sacrifício, através da minha vida e da sua vida. Que nós sejamos como os nossos irmãos moravianos, que o Cordeiro imolado receba recompensa pelo seu sacrifício através da minha vida e da sua vida. Porque o maior ato de amor que alguém pode fazer por outra pessoa é apresentar Jesus a essa pessoa. Quem foi a pessoa que falou de Jesus para você? Quem foi a pessoa que insistiu com você quando você estava talvez querendo desistir? Quem foi a pessoa que falou: não tenho força, e a pessoa foi lá na sua casa e te buscou e te apresentou Jesus? Quem foi a pessoa que pagou o preço por você, queridos? Porque se eu e você estamos aqui é porque alguém está pagando o preço pela nossa alma. Alguém está oferecendo a sua vida em sacrifício, para que o Cordeiro receba a recompensa pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Pare para pensar, se essa pessoa tivesse ficado em silêncio. Esse silêncio que grita nesse momento é para dizer que se talvez essa pessoa não estivesse aqui, se essa pessoa não tivesse falado, você talvez não estaria aqui, queridos. A sua vida foi transformada porque alguém teve como alvo salvar pessoas. Primeira dica que eu te dou: tenha como alvo salvar pessoas. Esse precisa ser o seu objetivo, porque essa é a missão principal da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não está aqui para conquistar carros, casas e coisas.
Isso é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é que todos os homens sejam salvos. Segunda coisa, o cumprimento da missão não será fácil, mas será totalmente gratificante. Queridos, como nós vivemos uma época desafiadora para você pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus. E você precisa pregar o Evangelho para as ovelhas de Jesus, que ouviram um dia falar, mas estão perdendo o seu amor. Porque uma característica desses últimos dias é que o amor de muitos se esfriaria. E é desafiador para a gente hoje. Não vai ser fácil viver a missão. Não vai ser fácil continuar cumprindo o que o Senhor está nos falando. Nós vivemos uma geração hoje completamente conectada. Os nossos adolescentes hoje, as nossas crianças, elas são completamente conectadas. Você precisa fazer um malabarismo aí. Você precisa virar de ponta cabeça para conseguir falar para elas, chamar a atenção delas. E talvez você tenha medo de se arriscar para salvar quem precisa ser salvo. Ei, meu querido, conformosos são, diz a palavra, como é abençoado a vida daqueles que anunciam as boas novas. Ei, meu querido, não sou eu que estou te falando, você não precisa confiar em mim, é a palavra de Deus, e Jesus diz que Ele vela por cumprir a sua palavra. Como é abençoado aqueles que anunciam as boas novas. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de fazer a missão. Não tenha medo de executar, porque Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ah, queridos, minha vida seria muito mais fácil se eu não fosse pastor. E estou passando a mão na cabeça para você entender que eu teria tranças. Eu teria tranças. Ainda faria assim, ó. Mas não seria tão gratificante quanto é hoje. Porque não tem coisa mais honrosa em meio a uma semana muito cansativa que eu tive emocionalmente e ministerialmente. O Senhor enviou uma pessoa que chegou a essa casa há 3 anos atrás, chorando, e não queria saber de igreja. E essa pessoa, essa semana, vira para mim e fala: pastor, como eu estou feliz com tudo que Jesus está fazendo na minha vida, através da igreja. Isso é um alívio à alma, queridos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, porque vale a pena sofrer pela causa de Jesus, queridos. Vale a pena sofrer pelo aquilo que Jesus está falando. Então o cumprimento da missão não será fácil, mas será totalmente gratificante. Terceira coisa, quem tem a visão e a paixão sempre encontra uma solução para realizar a missão. Sempre encontra uma solução para realizar a missão. Mesmo que ninguém faça nada, nós vamos fazer. Mesmo que ninguém execute nada, nós vamos fazer. Mesmo que a gente não tenha recursos, nós vamos ter. Mesmo que seja desafiador a falar para os adolescentes, para as crianças, para a juventude, mas o Senhor há de nos dar a graça, porque nós temos uma missão pelo qual nós estamos vivendo, e essa missão é que todas as pessoas conheçam Jesus. Então nós não vamos medir esforços para que cada pessoa possa conhecer a Jesus Cristo. Pastor, mas as igrejas hoje em dia
não falam mais de salvação. As igrejas hoje em dia não falam mais sobre pecado. As igrejas hoje em dia não fazem mais isso. As igrejas são aquilo, as igrejas são isso. Queridos, eu não posso dizer pelas outras igrejas, porque eu sou pastor desta igreja, mas essa igreja está comprometida em amar todas as pessoas e levá-las a viverem em Jesus. Vidas aqui estão clamando e falando: Jesus, nos ajuda, nos dá estratégia. O que a gente pode fazer para salvar mais alguém, Senhor? Mas nos dá essa estratégia, Jesus. Eu não sei quantas outras, mas uma coisa eu posso te dizer: se todas elas estiverem perdidas, nós estamos lutando para manter o nosso coração em amar todas as pessoas, e o Senhor vai nos dar condições, porque nós amamos essa visão, queridos. E mais uma vez eu digo, essa mensagem não é de agora. Essa mensagem foi pregada nessa igreja, não nessa, mas num espaço que nós estávamos lá no Império, há 5 anos atrás. Para realizar a missão, nós precisamos da ajuda de todas as pessoas, porque o reino de Deus nunca foi construído por pessoas solitárias, mas por pessoas que decidiram salvar pessoas. Pastor Carlito Paz diz: ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E sabe quem nos ensina isso? Quem nos mostra isso? Jesus. Porque na hora que Ele estava cumprindo o propósito de salvação para a minha vida e para a sua vida, Simão Cirineu o ajuda a carregar a cruz. Sabe para quê? Para mostrar que nós precisamos estar juntos na realização da missão. Uma igreja empreendedora, uma igreja apostólica, uma igreja que quebra paradigmas, uma igreja que resolve confrontar os dilemas da sociedade, uma igreja que multiplica seus pequenos recursos para fazer grandes coisas. Uma igreja que provoca o futuro ao invés de esperar o futuro. É uma igreja que não consegue realizar as coisas sozinho se não tiver apoio, queridos. E eu falo como pastor dessa igreja, nós queremos fazer mais, mas para isso nós precisamos cada vez mais de pessoas, e toda ajuda é necessária e toda ajuda é bem-vinda. Sabe por quê? Porque há muitos ainda que não conhecem Jesus, e nós precisamos levar essas palavras a muitos. Nós vamos fazer, mas nós podemos fazer bem mais rápido se mais pessoas ajudarem. Mas eu já falei isso aqui, não é possível que o Brasil, escute isso, não é possível que o Brasil, tendo a cada 4 pessoas, uma é crente. Não é possível, irmãos, que esse país não esteja queimando por Jesus, queridos. Sabe por quê? O que tem de errado, pastor? É com os números? Não, é com o coração dos crentes, porque não entenderam que precisam realizar uma missão. Amar as pessoas não pode ser um discurso. Amar as pessoas precisa ser uma prática de vida. Amar as pessoas precisa ser um trabalhar de coisas. Amar as pessoas precisa pensar, precisa investir, precisa estruturar, precisa ter ação, precisa ter projetos. Queridos, nós temos muitos projetos nessa igreja, alguns não saíram ainda do papel, porque falta pessoas, falta recursos, falta estrutura. Alguns eu falei há 5 anos atrás e já saíram, estão funcionando aí hoje. Mas se você ajudar, a gente chega muito mais rápido. E entenda, tudo isso que você vê serve um propósito. Nós não servimos a uma estrutura, nós servimos a um propósito. E o propósito é amar todas as pessoas. Se nós temos um templo confortável, com ar-condicionado, isso, o objetivo é que as pessoas conheçam Jesus. E irmãos, se eu tiver que botar mais ar-condicionado para que as pessoas se sintam confortáveis, se eu tiver que botar um telão de LED lá na BR, para que as pessoas conheçam Jesus, se eu tiver que fazer um templo de 10 mil metros quadrados, para que as pessoas encontrem Jesus, eu farei o que for, desde que não seja pecado, para que as pessoas saibam que Jesus Cristo salva e transforma nossas vidas. Oh, aleluia! Porque nós não servimos uma estrutura,
se Jesus não quiser nos dar nada disso aqui, eu me reúno com vocês lá na BR, numa tenda, e bora junto. Se tiver estrutura, a gente vai fazer. Se não tiver, a gente vai fazer também. Porque a estrutura, ela serve ao propósito. E não é a gente que serve a estrutura. A estrutura serve a um propósito. O problema não é se a estrutura é adequada ou não é adequada. O problema não é se tem dinheiro ou se falta dinheiro. O problema não é se a gente tem recurso ou não tem recurso. O problema não é isso. O problema é a falta de amor pelas almas que estão sofrendo e que precisam de ajuda. Só que às vezes nós estamos confortáveis, deitados eternamente em berço esplêndido. Já falei para vocês, queridos, se eu fosse presidente da República, eu tentaria mudar isso. Eu sei que não pode ficar razão na pétrea, né? Mas eu mudaria essa parte do hino nacional. Deitados eternamente em berço esplêndido. Oh Jesus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Jesus. Ah, Senhor, eu clamo pela tua igreja, Senhor. Que esse desejo, Senhor Deus, de despertar e de agir, Senhor Deus, venha sobre os nossos corações. E que nós saiamos, Senhor Deus, do conforto da nossa religião. E que a gente não meça esforços, Senhor Deus, para realizar estratégias para ganhar o perdido, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Quarta coisa, quem não entende, quem não tem paixão, nunca vai entender a visão. Quem não tem a paixão pela alma, pelas vidas, nunca vai entender pelo que você está se movendo. Nunca vai entender pelo que você está se movendo. E ok, isso está no seu coração, está queimando no seu coração. Talvez não queime no coração do outro. E nós não estamos aqui para julgar. Vai ser inútil você querer ficar dando explicação porque você faz o que você faz. É inútil você dar explicação para quem ainda não entendeu a paixão pelo qual você se move. Você tem vivido, você tem abençoado, e as pessoas começam a te questionar: por que você faz o que você faz? Por que você vive o que você vive? Por quê? Por quê? Por quê? E aí tem alguns que querem, às vezes, ficar dando as explicações inúteis. Isso é inútil. Enquanto a pessoa, o coração dela não estiver em Jesus, e enquanto Jesus não fazer nascer no coração dela o desejo e o amor pela mesma visão e missão que você tem, vai ser inútil você ficar explicando. Mas também, o apóstolo Pedro nos alerta. O apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 3, do 15 ao 16. Ele vai te dizer a seguinte coisa: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão, respeito, amor, conservando a boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados pelas suas calúnias. Não tente explicar aquele que ainda não está apaixonado. Não tem que explicar por que você ama para aquela pessoa que ainda não está apaixonada. Mas, se ela quiser verdadeiramente saber o porquê que você está queimando por Jesus, aí você fala. Aí você fala. Aí você fala. Porque você vai ser testado pelos outros a viver pela missão que você proclama. Você vai ser testado pelos outros a viver a missão pelo qual você proclama. Você vai ser testado. A visão dessa igreja é amar todas as pessoas, independente dos seus pecados. A cruz não é para aqueles que são bonitinhos e lindos. A cruz é para Uma vez me aconteceu uma situação. Tinha uma pessoa na igreja, e essa pessoa, ela lutava contra a homossexualidade. E uma família
chegou para mim e disse: pastor, se essa pessoa estiver aqui na igreja, eu não vou estar aqui na igreja. E eu virei para ela e falei: o Senhor me deu a visão de amar todas as pessoas, seja elas bonitinhas e lindas ou não. Amar significa aceitar, não concordar. Eu aceito, mas não significa que eu concordo. Eu amo, eu aceito essa pessoa, mas não significa que eu concorde com ela. E eu também não vou ser eu que vou transformar, porque quem transforma não sou eu, é o Espírito Santo. Então entenda, as pessoas vão testar você pela visão, pela missão que você executa. E você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso. E eu disse para essa família: essa pessoa vai continuar aqui, na igreja. E essa família disse para mim: se elas continuarem, a gente sai. Sabe o que aconteceu? Saíram. Ok. Eu respeito. Mas a missão que Deus me deu, de continuar amando todas as pessoas, a gente continua realizando para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Quinto ponto que você precisa entender, quinta dica: encontre um motivo pelo que você morrer. Aí, você então vai saber o que é viver. Você precisa encontrar um motivo pelo qual a sua vida se move. Jesus nos salvou e nos deu um motivo. Como sua igreja, nós temos um motivo, algo a realizar. Jesus nos deu um motivo. Você precisa viver por esse motivo. Você precisa viver para fazer Jesus conhecido. Você está me entendendo, queridos? Eu vou te repetir. Você precisa viver para fazer Jesus conhecido. 1 Coríntios 10, 31 vai te dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de... Meu Deus, irmãos. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de quem? Obrigado, de Deus. Presta atenção numa coisa: Jesus me mostra e me ensina o que é fazer a glória de Deus. Jesus diz assim em João 17, leia quando você chegar em casa. Jesus olha em João 17, ele diz assim: Pai, eu mostrei ao mundo como é glorificar a Ti, que é cumprindo a Tua missão. Eu glorifiquei a Ti, consumando a obra que o Senhor me enviastes a fazer. Se a Bíblia diz que é comais ou que é bebais, façais tudo para a glória de Deus, e Jesus diz que fazer a vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos e cumprir a obra redentora de salvação, é a forma de glorificar a Deus, então tudo que eu e você fizermos na nossa vida, precisa ser com o objetivo que as pessoas conheçam a Jesus. Eu e você precisamos viver para fazer Jesus conhecido de todos os homens. Se você canta para a salvação das pessoas. Se você prega, pregue para a salvação das pessoas. Se você ensina, ensine para fazer Jesus conhecido dos homens. Seja o que for que você faça na sua vida, faça para fazer Jesus conhecido. Quando você escuta uma mensagem como essa, você pensa assim: agora eu tenho que ser evangelista, tipo esses doidão, tipo Rafa da vida e mais alguns que saem por aí falando para todo mundo. Não, talvez você não tenha essa facilidade. Mas se uma pessoa chega para você e fala para você assim: eu estou passando uma dificuldade, é nesse momento que você precisa virar para ela e falar assim: ei, eu conheci um cara que transforma vidas. Eu conheci um homem que muda o nosso coração. Eu tenho uma oportunidade. Eu estava conversando, eu e o Magson, numa hamburgueria, aqui em Sobradinho esses dias. Chegou um cara vendendo um negocinho, e eu já virei: mano, tu mora onde? Sobradinho 2. Conhece uma igreja chamada Indizas? Ah, já ouvi falar. Cara, vai lá. Aí ele virou para mim e falou assim: é o segundo convite que eu recebo essa semana, não foi, Max? É o segundo que eu recebo. Eu falei: Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
E aí ele falou mais algumas coisas, o Maxson já inventou e virou logo para ele e falou assim: mano, a gente não está te chamando para conhecer uma igreja não. A gente está te chamando para conhecer uma pessoa. E essa pessoa nos ama, se chama Jesus. Jesus. Queridos, você tem a oportunidade. Se ao invés de uma nação, Jesus te confiar um consultório. Se ao invés de uma nação, o Senhor te confiar uma sala de aula. Se ao invés de uma nação, o Senhor confiar em você uma oficina. Se ao invés de uma nação, o Senhor te confiar uma empresa. Se ao invés de uma nação, o Senhor te confiar um cargo em órgão público. Eu não sei aonde você está colocado, mas uma coisa eu sei: você precisa viver para fazer Jesus conhecido de todos os homens. Não é possível que você chegue aonde você chegar e as pessoas não saibam que Jesus chegou junto com você. A igreja de Jesus, quando se reúne, não reúne para brilhar. Nós somos os melhores, os mais lindos e os bonitos. Não. A igreja de Jesus, quando se reúne, ela se reúne para fazer a glória do Senhor ser conhecida diante dos homens. Quando a igreja de Jesus se reúne, ela se reúne para fazer Jesus conhecido de todas as pessoas. E numa era onde valores e princípios estão sendo pervertidos, o óbvio precisa ser dito, queridos. O óbvio precisa ser dito. Sexto ponto: cumpra a sua missão, não importa com quem ou para quem. Cumpra a sua missão. Nós não estamos aqui, escuta, nós não estamos aqui para dizer se Jesus é para A, B e C. É muito lindo falar Jesus é para o Gabriel, não é bonitinho, branquinho, loirinho, lindão, aleluia. É muito fácil falar que é para ele, o cara é bom, legal, educado. Ei, queridos, nós não estamos aqui para dizer se Jesus é para esse ou para aquele. Nós estamos aqui para dizer que Jesus é para todos os homens. Vocês estão me entendendo? Eu vou te repetir: Jesus é para todos os homens. Aquela família achava que Jesus não era para um jovem que tinha problemas com homossexualismo, mas Jesus é para ele, queridos. Jesus é para ele. Às vezes nós, com o nosso senso de justiça, nós impedimos que Jesus que Jesus transforme vidas e pessoas. Sabe por quê? Porque a gente fala: não, Jesus não é para ele. Jesus não é para ele. Jesus é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aquele que nele crê não pereça. Preste atenção numa coisa: o meu papel e o seu papel é anunciar o Evangelho. O papel de transformar a vida do homem é do Espírito Santo, queridos. O problema é que no alto da nossa religiosidade a gente acha que nós somos o Espírito Santo. E nós que queremos transformar a vida de A, B e C. E aí tem uns que a gente acha: não, esse é transformável. Mas aquele lá não é transformável, não. Eu fiz um projeto na Papuda. E eu ministrei para a turma, podemos dizer assim, dos abusadores sexuais. Algumas pessoas podem dizer: não, mas Jesus, esses aí não merecem salvar não, esses aí precisam morrer. Queridos, eu vou te falar uma coisa: se for pelo desejo do Júnior, homem, ser humano, para mim podia mesmo. Porque se tem uma coisa que eu tenho raiva é de abusador. Mas preste atenção numa coisa: o amor de Jesus que me conquistou e me transformou, me ensinou que Jesus está aí para transformar a vida de todos aqueles que nele crê, queridos. Nós tivemos um caso, agora que recente, de um cara que aqui em Planaltina estuprou a enteada e matou ela. Talvez você olhe e fale assim: Jesus não é para essa desgraça. Isso tem que morrer, isso tem que pagar, isso tem que sofrer. Ei, querido, o seu senso de justiça e o meu senso de justiça, diz a palavra, é comparado a um trapo de imundície. Sabe o que é isso? A um papel higiênico, usado, se duvidar, dos dois lados, frente e verso.
Talvez no alto da nossa justiça a gente ache que esse tipo de homem não precisa de Jesus. Eles carecem de Jesus. E se eles se arrependerem verdadeiramente e confessar que o Cristo é o Salvador da vida deles, eles vão estar conosco na Nova Jerusalém na eternidade, queridos. E desculpa se eu estou ofendendo o seu ouvido religioso, mas eu não estou comprometido com o seu ouvido religioso. Eu estou comprometido com a obra salvadora da cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário, Jesus olha para um lado e tem um ladrão do lado dele, e ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque a salvação é para todos os homens que confessam a Jesus. Em Lucas 15, você vai ver Jesus falando sobre a ovelha perdida, o dracma perdido, o filho pródigo. Quantos de vocês, diz Jesus, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás da perdida? Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Que Deus não ama apenas as multidões, mas Deus ama os indivíduos. E nem sempre os indivíduos são lindinhos e cheirosos. Mas é Jesus que transforma a nossa vida e a nossa história, queridos. Sétima coisa: seja fiel aos princípios que Deus lhe deu. São eles que vão lhe proteger na missão. Lembre-se, eu preguei essa mensagem há 5 anos atrás. E eu disse e já reafirmo hoje: não negociaremos os nossos princípios. Há 3 anos atrás eu recebi uma proposta falando a seguinte coisa: pastor, nós colocamos alguns dinheiro nos seus projetos lá da igreja, mas para isso, o senhor precisa fazer um repasse de 40% para a gente. Eu virei e falei: muito obrigado, eu estou numa missão e eu não estou disponível para negociar os meus princípios. Teve coisas, queridos, que o dinheiro pode ter ido para alguém pode ter usado, eu não sei. Para cá não veio. Teve coisas que ainda nem saíram do papel, como eu falei agora atrás. Mas uma coisa eu posso te falar: tudo isso que você está vendo e tudo que a Indizas tem feito, ela tem feito pelas boas e dadivosas mãos do Senhor. E nós não precisamos nos vender para realizar aquilo que nós estamos fazendo na glória do Senhor, queridos. Não negociaremos os nossos princípios. 8º ponto, e eu já caminho para o final. Hoje eu estou empolgado. 8º ponto: o inimigo será covarde em tentar fazer você parar com a missão. Talvez você lidera e você está cuidando de vidas, abençoando pessoas, e aí Satanás vai levantar pessoas para tentar fazer você parar. Jesus, quando estava indo para a cruz, Pedro para ele e fala: ei, você não vai não. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, você não tem parte com o meu propósito. Eu me lembro que quando nós estávamos, e mais uma vez eu digo, essa mensagem foi pregada exatamente desse jeito, há 5 anos atrás. Nós estávamos em transição, saindo do império para cá. E os irmãos que estavam aqui, quando nós pregamos essa mensagem lá, nós éramos um pouco mais de 60 pessoas. E os irmãos que estavam lá, quando nós viemos para cá, as entradas da igreja lá eram 11 mil reais. O aluguel daqui, desse prédio ali de cima, era 12. Teve pessoas que olharam para mim e falaram assim: pastor, o senhor é maluco. O senhor é maluco. Teve outras pessoas que falaram para mim assim: isso não vai dar certo. Teve uma pessoa que virou e falou assim: faz chegar ao ouvido do pastor Júnior que eu tive um sonho. Qual o sonho? Que ele estava sozinho na porta da igreja lá, e que todo mundo tinha deixado e abandonado ele. Eu falei: Satanás, continua falando,
Porque enquanto tu está falando, eu estou caminhando para o meu propósito, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós saímos de lá e viemos para cá. Saímos de um pouco mais de 60 pessoas para 600 pessoas hoje. Para a honra e glória do nome de Jesus, Deus tem cuidado dessa casa e tem feito milagre, e nós somos menores do que os outros, não, mas uma coisa eu te digo, Jesus é o centro, e nós estamos preocupados em que todas as pessoas vivam e amem Jesus. Se vão caluniar, se vão mentir, se vão te mostrar a realidade, se vão desanimar, você não pare, continue. Tem pessoas que estão precisando daquilo que você está carregando. Tem pessoas que estão precisando da unção que Deus te deu. Não pare, continue firme, porque Deus continua fazendo. E penúltimo ponto. Você não tem um chamado. O chamado tem você. Sim, é isso mesmo que eu estou te falando. Você não tem um chamado, o chamado que tem você. Sabe por quê? Porque se você fala que você tem um chamado, você faz quando você quer. Você está no controle da sua vida. E nós não temos o chamado. É o chamado que nos tem. E o chamado de Deus é urgente para esse tempo. O chamado de Deus é urgente para esse momento. O chamado de Deus é urgente para essa história que nós estamos vivendo na nação. E sim, o chamado de Deus é muito maior do que eu e você, queridos. Sim, às vezes nós vamos sentir medo. Sim, às vezes nós vamos falar assim, mas eu não tenho condições. Sim, mas eu sei, mais uma vez eu repito, em quem tenho crido, e quem deu a missão e a visão vai dar a provisão. Deus vai nos garantir em todo tempo e cuidar de nós. Então, se você entender isso, vá com medo mesmo, vai realizando mesmo e vai fazendo, porque Jesus vai te garantir e Jesus vai te abençoar. Jesus vai te abençoar. Quando você tem uma missão, um desejo, isso não é uma piada. Pessoas podem rir do que você está fazendo, pessoas podem caçoar do que você está fazendo, mas isso é quem você é. Porque Jesus te chamou para isso, queridos. Lembre, nós somos a igreja que está trabalhando por uma missão e realizar uma missão. E eu termino te falando que a sua oração a partir de hoje seja: por favor, Jesus, me ajuda a salvar mais uma pessoa. Por favor, Jesus, me ajuda a salvar mais uma pessoa. Quem viu aqui o quarto de guerra, faz um sinal com a mão, por favor. Sabe que aquela senhora faz uma oração no quarto de guerra e ela diz: Senhor, quem é a próxima que o Senhor vai enviar? Envia mais um, Senhor, envia mais um, Jesus, que você possa fazer essa oração, Senhor, que amanhã o Senhor envie, que amanhã o Senhor fale comigo, que o Senhor amanhã envie uma pessoa. Quem é a pessoa pelo qual eu posso anunciar o nome de Jesus? Queridos, nós não estamos trabalhando para edificar o reino da Indizas, aliás, o império da Indizas, o império do pastor, o império de quem quer que seja. Nós estamos trabalhando para edificar o reino de Deus, e nós estamos dizendo: Jesus, nos ajuda a salvar mais um, Senhor. Nos ajuda a salvar mais um. Nós vamos até o último homem. Nós vamos amar até a última pessoa. Nós vamos servir até as últimas pessoas. Nós vamos viver o que tiver que fazer. Mas nós não mediremos esforços para salvar mais uma pessoa. Faremos tudo o que tivermos que fazer, desde que não seja pecado, para que as pessoas conheçam a Cristo. Então que esse seja o nosso pedido hoje como igreja. Senhor, nos ajuda a salvar mais um. Nos ajuda a salvar mais um. Nos ajuda a salvar mais um. Até porque, queridos, se esse mais um for você, se esse mais um for talvez alguém da sua família, se esse mais um talvez seja seu filho, se esse mais um seja talvez alguém que você ame tanto. Sim, igreja, sim. Jesus, nos ajuda a salvar mais um. Esse é o nosso pedido, Senhor. Seja onde nós estivermos, que nós possamos salvar mais um. Porque essa igreja vai amar todas as pessoas, até o último homem, para a glória
de Deus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, até o último homem, que o Senhor nos use com poder e com graça, para salvar mais um, porque esse é o nosso objetivo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, igreja? Fiquemos de pé em nome de Jesus.